Olá, bom dia. Eu tenho a certeza que, de frente aos problemas que agora mesmo a humanidade tem, a visão sistêmica oferece uma boa perspectiva para nos olhar. Às vezes as pessoas me perguntam, mas em que consiste esta visão sistêmica? Eu gostaria hoje utilizar uma ferramenta, mostrar uma ferramenta que utilizamos habitualmente em constelações, o tetralema, para mostrar em que maneira o tetralema pode dar uma visão sistêmica das coisas que estão acontecendo e como ela poder utilizar para olhar de outra maneira os problemas que o mundo inteiro tem agora mesmo. O tetralema é uma ferramenta bem velha, bem antiga, que vem do budismo e que se utilizava naquele momento para resolver questões judiciais. Mas agora podemos ampliar o olhar para assim perceber como o tetralema pode servir para entender muitos dos problemas que a gente atualmente tem. O tetralema fala que quando estamos em uma situação X, existe uma primeira posição. É a posição de quem olha uma situação, que é o ponto de vista de um mesmo, de você mesmo. E esse ponto de vista de você mesmo, essa primeira posição, muitas vezes não tem em conta a segunda posição, a posição do outro. Ficar somente na primeira posição é ficar como ficam as crianças. Você sabe que se você dá uma bola a uma criança que é verde, vermelha, você está olhando a parte verde, pergunta para ele de que cor estou olhando a bola, ele vai dizer vermelha, porque só ele percebe sua posição. Muitos dos problemas que temos atualmente porque só estamos em primeira posição ou em segunda posição. O problema que está tendo Trump nos Estados Unidos tem a ver com que ele somente está em primeira posição e não percebe a segunda posição dos afro-americanos. E quando estamos em um dilema, quando estamos em uma polaridade, quando estamos em um conflito, estamos em primeira e segunda posição. E já começar a passar a segunda posição tem algo de sistêmico. Eu começo a desenvolver a minha empatia. Eu começo a me abrir à posição da outra pessoa. Isso já é ampliar a perspectiva. Mas não basta, porque normalmente a segunda posição é antagônica com a primeira posição. Precisamos uma terceira posição. E essa terceira posição, que é ambas coisas no tetralema, quer dizer que é um caminho do meio, algo que possibilita encontrar um acordo, uma congruência, uma coerência entre a primeira posição e a segunda posição. Talvez uma solução imediata, uma mediação. Isso faz a terceira posição. Por isso a terceira posição é já mais sistêmica que a primeira e a segunda. Resolver o conflito que está tendo nos Estados Unidos, encontrar um caminho do meio, seria um pouco se encontrar na terceira posição. Mas o tetralema vai ainda mais adiante, encontra outra maneira de olhar, que é a quarta posição. Que significa isto? Porque a quarta posição tem a ver com perceber qual é o assunto que está no meio. Por que precisamente agora acontece este problema dos afro-americanos e o governo? Será talvez porque estão chegando as eleições e pode ser interessante tanto de uma maneira para o Partido Democrata ou talvez para os republicanos encontrar um conflito que vai dar a eles mais votos? Ou talvez é um problema racial que vem de tanto tempo atrás que está envolvido em tudo isto e que não apareceu até agora. Em outras palavras, a quarta posição ajuda a pessoa a ter uma perspectiva mais ampla que tem tudo o que fazer com fazer sentido de uma situação. Qual é o assunto do fundo que está nesta situação? O que é isso que não estamos conseguindo olhar suficientemente nesta situação? Às vezes com um ponto cego em relação a alguma coisa. Ter visão sistêmica nos abrir a essa quarta posição. O tetralema surgiu no budismo, mas no segundo ciclo, Nagarjuna, que era um filósofo budista, negou o tetralema. No sentido de ser, as quatro posições do tetralema eram posições demasiado fixadas.
E por isso se precisa, para ter uma visão sistêmica, se abrir a uma quinta não posição, que tem a ver com, além de tudo isto que está acontecendo, podemos entrar no fluir da vida. A sabedoria, a compaixão, a liberdade, em sair de todas essas 4 posições e sentir que estamos fluindo com a vida, que entramos em contato com o mais profundo da vida. Isso seria a quinta posição. Por isso eu acho que se aprendemos a olhar as situações da realidade com estas 5 posições do tetralema, podemos ter uma visão sistêmica. E eu acho que esta visão sistêmica pode nos ajudar a resolver os problemas que temos neste momento tão singular da humanidade. Muito obrigado, até semana que vem.